Tela está de fato adoecendo os nossos filhos? Ou estamos exagerando um problema que já virou parte da vida moderna? Existe limite seguro? Qual a idade ideal para dar celular para uma criança? Tem que dar celular para uma criança? E como que faz uma mãe solo, gente? Sem rede de apoio e sem tela também? O Brasil está entre os países que mais passam tempo em telas no mundo. Hoje já temos, infelizmente, mais crianças e adolescentes ansiosos e deprimidos do que adultos, segundo os dados do SUS. Antes de tudo, pessoal, esse episódio não é para gerar gatilho de culpa, é para gerar consciência e alternativas possíveis. Hoje, a gente vai falar sobre como criar filhos emocionalmente fortes numa infância atravessada pelo digital. Fica comigo? Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. E se você gosta do conteúdo, gente, apoie esse projeto, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito com que esse conteúdo alcance ainda mais e mais famílias. Roda a vinheta. Hoje eu recebo a Marina Citônio, a mãe da Ana Laura. Ela é graduada em administração e especialista em educação parental. Atua tanto em escolas quanto em atendimento particular. Ela faz parte, gente, do corpo diretório da ABRAEP, Associação Brasileira de Educação Parental, e faz parte da coordenação da pós-graduação em estudos familiares, ministrada pela Rede Amparo. Bem-vinda ao Vita Materna, Marina. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Fê. Marina, o nosso tema aqui tá bem claro, que é sobre telas, que eu acho que é um tema que tá super no auge, e eu imagino que vai permanecer no auge por muito tempo ainda, né? Sim. Mas antes de falar de tela, eu queria fazer uma outra pergunta fora. Tá. Te peguei. Não, brincadeira, gente. É porque assim, eu mando, para todas as convidadas que eu recebo aqui no Vita, eu mando um questionário para conhecer um pouquinho mais da convidada, das percepções dela e das experiências que ela tem. E aí eu fiz uma pergunta pra Marina, que a resposta dela foi tão incrível que eu queria que você comentasse um pouquinho dessa resposta especificamente, depois a gente fala de tela, tá bom? Tá bom. Eu perguntei assim, ó, um aprendizado marcante que a sua profissão já te trouxe. Aí você me respondeu, a educação parental me ensinou que não tem parentalidade perfeita, que a busca por perfeição é violenta. Isso me marcou muito. Isso me marcou porque, como eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e controladora, me pegou num lugar que eu vivo, sabe? Então, assim, fala um pouquinho primeiro sobre esse ponto, que a busca por perfeição é violenta. Violenta pra quem, né? Violenta pra relação, violenta pra quem busca essa perfeição, violenta pra quem tá perto. Bom, quando eu comecei, né, a estudar, a me especializar, quando eu comecei a formação para ser educadora parental, eu caí nesse lugar de buscar a perfeição. Ora, eu ia ser educadora parental, né? Então, eu não poderia errar. Falhar, é. A minha filha, ela era exemplo. como o meu cartão de visita. E aí, eu fui percebendo como aquilo era violento para ela. Violento para mim, porque a perfeição, ela não existe. Então, eu estava buscando uma coisa que não existia. Uma coisa desumanizadora. Porque a perfeição, a busca pela perfeição, ela tira a humanidade da gente. E eu deixo de ensinar a minha filha, no caso da minha relação com ela, que tá tudo bem errar. Então, se eu não podia errar, ela também não podia errar. Então, tava violento para todo mundo. Sim. E aí, quando eu aprendi aprofundando, né? Eu tava no começo dos estudos buscando a perfeição. Quando eu segui estudando e aprofundando, aí eu entendi. Ah, não. A busca é por sermos humanos e equilibrados e respeitosos. Então, não é por perfeição e tá tudo bem errar. Quando a gente erra, eu fico impressionado quando eu tô atendendo. E aí eu digo assim, que o erro, ele é muito pedagógico para as nossas crianças. Então, quando a gente erra, a gente dá espaço para a criança errar. Eu ensino para a criança como é que eu posso agir quando eu erro. Então, olha, você errou. E aí, como é que faz? Eu me lembro. A minha mãe, quando erra comigo, ela faz assim, assim. Então... Vira repertório, Exato. Né? Então, o erro, ele é importante para a relação. Ai, muito bom. Nossa, eu poderia passar horas falando sobre isso aqui. A gente pode fazer um outro episódio. Vai ser um prazer assim, falar sobre isso. De um modo geral, a nossa geração teve uma criação de...
erro zero, né? Assim, e é uma questão geracional, não é uma questão específica do pai. Mas assim, por exemplo, eu tive uma criação que 9,5 na prova não servia. Afinal de contas, eu lembro que meu pai falava assim, você só estuda, como é que você tira 9,5 na prova que valia 10? Eu entendo hoje que era a melhor das intenções e era uma questão geracional. Muitos pais faziam isso, não é uma questão dele, coitado. Muito, muito pelo contrário. Inclusive, eu sou grata por todo... enfim, que eles fizeram de melhor nas condições que ele tinha na época pra gente. Mas isso me tornou uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, assim, hoje qualquer coisa que eu faço que saia 9,5 pra mim não serve. Aí isso me frustra e tal. E assim, eu sou essa pessoa tentando ensinar pra minha filha algo que eu não tenho repertório para, entendeu? Então assim, mas isso é um tema pra outro episódio, mas foi só um desabafo. Mas a gente pode falar sobre isso eventualmente. Mas quer ver como ele tá relacionado com o tema da gente? A gente tá o tempo inteiro na internet comparando os nossos bastidores com o palco de alguém. Essa frase não é minha, eu escutei do pastor da minha igreja. Mas a gente tá o tempo inteiro olhando nas redes sociais o palco de alguém. Aí eu comparo os meus bastidores com o palco de alguém. O que então, é injustíssima, né? Assim. Exato. E aí eu olho ali aquela vida perfeita e eu olho pra mim e digo, a minha ainda falta. Eu ainda tô no 9,5. E aí eu tô vendo ali o 10 de outra pessoa. Então... ainda fica mais cruel, né? Exato. Ainda fica mais cruel. E assim, a gente vai chegar lá, porque eu quero falar desse impacto de telas nessa busca, nesse comparativo pela perfeição, principalmente no mundo dos adolescentes. Mas sem queimar a largada, vamos voltar um pouquinho. Primeiro entender, assim, o que já se sabe do impacto de telas nas crianças, começando aí, na primeira infância, né? Até 2 anos, depois até 7 anos. O que você tem experimentado, assistido, vivenciado e orientado as famílias? Tá. A gente tem visto impactos profundos. A gente tem visto crianças adoecidas, a gente tem visto crianças com um atraso no desenvolvimento. A gente tem visto crianças com problema de atenção, às vezes com questão de fala. A orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que não ofereça telas. Até 2 anos, se eu não me engano. E aí, a gente tem visto crianças com acesso à tela livre. Sem limite algum, sem supervisão. E quando você fala tela, é necessariamente um celular, um tablet ou é assim, TV, computador? Tá, vamos lá. A tela que a gente fala, a gente também precisa... tudo a gente precisa olhar para o contexto, né? Então, assim, quando eu digo tela, eu tô falando sobre tudo. Mas, quando a gente vai olhar para o contexto das famílias, tem família que não tem suporte algum. Então, eu preciso, dentro do mundo das telas, o que é pior é a tela que a criança tem acesso ali. Um tablet, um celular. A TV. A TV é uma tela. Mas a criança não tem acesso à internet livremente dentro da TV. Né? A TV ela pode ser um momento da família estar junto. Então, assim, tem os piores e os melhores. Eu imagino que... eu não sei, eu acho que assim, a criança, como ela tá desenvolvendo a visão, né? Assim, se você coloca um celular, ele tá muito próximo, assim. Então, eu acho que deve ser, nesse sentido, deve prejudicar mais do que a TV, que provavelmente tá mais distante dela, né? E outra coisa que eu observo, e a gente vê muito isso em restaurante, né? Que é o que a gente comenta, as crianças todas com o celular na mão, nos restaurantes e tal. Eu acho que é postura. Assim, as crianças estão ficando curvadas, né? Porque a gente fica. As crianças ótimo, né? Eu falei todos assim, nós. mas eu, quando eu tô no celular, você vê que você vai se fechando, né? Você vai se fechando. Aí, quando você vê, você já tá completamente... E assim, é um momento... E aqui, falando agora especificamente da criança, eu acho que é o momento em que ela tá no ápice do desenvolvimento físico dela, né? Sim. Então, assim, a gente também... Eu imagino que tem um impacto em postura, né? Com certeza. Da criança. E eu não sei, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que assim... eu acho que tudo se comunica. Eu acho que, assim, o nosso corpo
ele impacta a nossa mente, assim como a nossa mente impacta o nosso corpo. Isso é só assim, meu modo de pensar, sabe? Então eu acho que assim, se você vai se tornando aquela pessoa encolhida, fechada, você acaba transferindo isso também pra forma como você pensa, sabe? Como você se vê perante o mundo. Do mesmo jeito que o contrário, né? Se você tem esse tipo de pensamento, seu corpo também se fecha. Então eu acho que esse impacto na postura, de alguma forma, ele vai impactar também como a forma como a pessoa se vê perante o mundo, né? Sim, nós somos seres integrais, né? E aí, veja, essa postura curvada, ela tá curvada diante de uma tela que é uma bolha. A criança está ali dentro daquele universo, seja do jogo que joga, seja do vídeo, do conteúdo que assiste. Ela está ali vendo com aquela visão restrita de mundo. Eu deixo de levantar a minha cabeça e enxergar o mundo ao meu redor. Então, uma coisa vai puxando a outra, sim. Sim, então, com tá certeza. completamente ligado. Então, assim, para os pais hoje, né? Pra gente ir para para uma recomendação, ou, enfim, uma opinião prática aqui. Tem um tempo que fala assim, ó, esse tempo aqui é um tempo seguro. Existe um tempo seguro para cada fase da infância, assim? A partir de 2 anos, qual seria esse tempo? Hoje a gente pode falar sobre isso? Pode, mas sabe o que é que eu gosto de ver? De novo, eu gosto de olhar para o contexto da família. Então, como é essa tela? É 40 minutos da criança com um tablet na mão, com acesso aos shorts do YouTube? É o que ela tá assistindo, né? Ou é um tempo de família que vai assistir um filme de 2 horas? É completamente diferente, sabe? Então, eu gosto mais de perguntar à família da dinâmica e ensinar a família a observar. Observa, esse tempo de tela, ele é um tempo estratégico para a família, para a mãe descansar, por exemplo. Eu atendi uma mãe uma vez que ela dizia assim, Marina, eu estou exausta. A mãe e o pai estavam acabados, muito cansados. E aí eles disseram, não, ela acorda e ela acorda já com muita energia e a gente tá morto, destruída. Eu disse, vou dar uma estratégia pouco ortodoxa para vocês, mas por que vocês não colocam ela para assistir um desenho? Para vocês deitarem ali no sofá com ela e dar mais um cochilinho. Bota lá o desenho específico, um conteúdo bom, segura o controle e dorme com o controle. Ela tá segura. Você sabe o que é que ela tá assistindo. Óbvio, não vai pôr no YouTube que entra um vídeo que você não sabe nem o que é. Ponha lá numa plataforma controlada e deixa ela assistindo mais um pouco, você dá um cochilinho. Os pais fizeram assim. Ué, e pode? Pode, a gente não pode deixar a estratégia, o pensamento estratégico no trabalho. A gente precisa trazer o pensamento estratégico para a relação de cuidado. Então, e eu acho que assim, é o que a gente falou lá no início. Ao desejar e buscar a perfeição é 0 telas. No matter what, assim, né? Isso. Vai ter milhares de consequências para os pais, para as mães, pro relacionamento conjugal, que provavelmente tem impacto, mas é 0 telas, né? Então, assim, você traz um pouco de lucidez para esse radicalismo que a gente tá. Eu tô vivendo isso. Eu tô vivendo esse radicalismo. Essa questão de 0 telas, eu tava comentando com os meninos aqui nos bastidores antes de você chegar, que eu e o Rodrigo, a gente vai fazer uma viagem internacional daqui a 2 meses. Daqui a 1 mês. E são 9 horas de voo. A gente vai pegar um voo de 9 horas. Eu estou aflita. De verdade. Meu marido... E assim, eu sou uma pessoa muito planejada. Aí meu marido vira pra mim e falou assim, Fernanda, como é que tá a organização das atividades que nós vamos fazer lá? Vai fazer que passeio? Quais cidades nós vamos visitar? Não sei. Não sei. Eu tô preocupada com 9 horas de voo, porque eu não sei como é que eu vou entreter a Alice por 9 horas seguidas. Eu não sei se essa menina vai dormir, se ela não dormir, eu não sei o que eu faço. E ela aprendeu agora a gritar, que eu até conto nos meus stories. Então, assim, eu tô tão aflita com isso, assim, e eu fico pesquisando na internet o que fazer. Traga brinquedos novos para serem elementos surpresa, beleza, já tô mapeando os brinquedinhos e tal. E aí, nesse final de semana, conversando com um casal de amigos que tem filha, e que já fizeram viagens longas, aí eles falaram, Fernanda, mas por que você não pode dar uma tela? Não, porque eu não posso dar uma tela, porque é tela 0, não sei o quê, pra mim era tela 0 até 2 anos e tal. Eles falaram, Fernanda, cara, aí você vai ficar absurdamente estressada. Pode ser que você fique absurdamente estressada, 9 horas de voo, estrague toda a sua viagem, porque você vai estar cansada, vai ter brigado com seu marido vai ter brigado com você, vocês vão ter brigado com a Liz e tal. Sendo que um pouco de tela no voo, controlado, né, assistindo alguma coisa,
não resolveria meio mundo? Sabe quando foi exatamente o que os pais que você atendeu fizeram? Tipo, ah, é, né? Sabe quando a pessoa traz um pouco de lucidez? Mas assim, mas eu vivo esse radicalismo, assim, do zero telas, assim, vamos lá, com o ápice do meu privilégio. Eu tenho babá, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, né? Eu tenho tempo com minha filha, ainda mesmo que trabalhando. Então, assim, eu tô no ápice do privilégio, né? Que não é o caso da maioria das mães, infelizmente, no Brasil e tal. Mas eu tenho eu tento. Ao menos eu tento. Essa questão de zero telas, por enquanto tá funcionando. Mas nesse voo eu já não sei como é que vai ser mais. E assim, Marina, para aqueles pais que já dão tela, já dá tela para as crianças e tal, como é que eles podem, que sinais aquela criança pode dar, comportamentais, físicos, não sei, de que está demais, de que ultrapassou, assim, de que está prejudicial já? A gente começa a perceber uma criança mais irritada. Tem uma questão da tela, e aí trazendo até para essa situação da sua viagem, que as crianças hoje em dia elas não conseguem mais lidar com o tédio. E o tédio, ele é extremamente importante para as crianças. Exato. O tédio, aliás, vou reformular. O tédio é importante para todo mundo. Para todo mundo. Porque é no tédio, é no ócio que nasce, que surge, né, a nossa criatividade. Então, a criança, a gente, como é que eu posso dizer? Trabalhar a musculatura do tédio, do lidar com o tédio, ele é muito importante para a criança. Então, a gente começa a perceber crianças inquietas, crianças com o desenho. As professoras na escola sabem as crianças que têm acesso a muita tela. Porque o desenho, ele é diferente. Ele é mais quadrado. Ah, é? Ele muda. Então, ele é mais... como se fosse assim... É literalmente um pensamento mais quadrado. Porque ele tá com acesso ali àquele... a tela, sem um limite, né? Então, a gente começa a perceber a mudança no comportamento da criança. Quando a coisa, ela tá muito fora do controle, a gente começa a perceber problemas no desenvolvimento, seja cognitivo, como eu falei no começo, seja de fala, seja motor, como você trouxe aqui, né? Então, a gente começa a perceber os sinais, sabe? Normalmente a escola, criança que está na escola, a escola ela percebe. Ou, bom, algumas escolas percebem, outras escolas não percebem, tanto porque é muita criança, como porque é a maioria que está com acesso, que tem esse comportamento, né? E aí é aí que mora o perigo. A gente acha que são... As crianças de hoje em dia não têm atenção. Não são as crianças de hoje em dia que nascem sem atenção. A gente tem crianças que têm livre acesso à tela. E aí eu tenho um problema de atenção. Porque eu estou ali com algo que é programado para puxar minha atenção o tempo inteiro. E aí eu vou falar até uma coisa meio polêmica aqui, que eu acho engraçado quando algumas famílias dizem para mim que, não, mas eu tenho todo o controle parental no tablet do meu filho. E aí eu acho que ou é muita ingenuidade ou é muita soberba. Porque assim, você achar que... Isso resolve tudo, né? Eu, uma Hellis mortal, vou conseguir... Tudo bem, vai. Eu vou falar, digamos que seja alguém aí da área da tecnologia. Mas eu, com o meu diploma da área de tecnologia aqui, eu consigo burlar algo que é programado por um colegiado de pessoas das mais renomadas universidades do mundo, que se reúnem para fazer pessoas ficarem viciadas naquele programa. Aí eu, sozinha, consigo realmente controlar tudo que a minha criança tem acesso naquele dispositivo. É um engano. A gente não tem controle. Ainda que existam, tá aí o ECA digital para entrar em vigor agora, né? Que vai ajudar muito. O que seria o ECA digital?
é o Estatuto da Criança e do Adolescente voltado para o Sim. ambiente digital. Tá. Então, assim, o nosso ECA, ele já era suficiente para proteger as nossas crianças das diversas violências que elas estão tendo acesso dentro dessas plataformas. Mas a gente precisou ser muito específico para que essas plataformas não encontrassem nenhuma brecha. Então, vai entrar em vigor. E aí as crianças vão estar um pouco mais protegidas, mas eu preciso ter Fazer o dever de casa, né? Exato. Eu preciso ter esse controle dentro de casa. É porque eu acho que a gente também tá no momento... A gente tá melhorando isso como sociedade, mas eu acho que a gente tá naquele momento em que os pais delegam muito pra escola várias responsabilidades que pertencem aos pais, né? Então, a gente também acaba delegando pro governo, para um bloqueio digital, né? Para a própria tecnologia, que ela é quem Sim. criou tudo isso. Sim. Enfim, uma solução, sendo que a solução também está dentro de casa, né? Exige esforço. Exato. Também, né? De fato, o nosso ECA, ele traz que é de responsabilidade o cuidado das crianças, o Estado, a sociedade e a família. E aí, o Estado são as políticas públicas, a sociedade, a escola, somos nós, né? Seja quem tem filho, quem não tem filho. Então, eu sou responsável pela sua filha. Então, se a gente tivesse num ambiente aqui, e aí tivesse uma criança brincando aqui, eu não preciso saber nem o nome dela, mas eu sou um adulto. E pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sou responsável por ela. Então, é também de responsabilidade da nossa sociedade. Mas é também da família. Então, Sim. eu preciso estar perto. Porque quem está com essa criança o tempo todo, assim, a maioria do tempo, a gente sabe que hoje em dia a nossa vida de família está muito corrida. Mas quem está ali dentro sou eu. Então, no final das contas, eu sou responsável por aquela criança que está ali. Eu tenho uma dúvida prática sobre isso, sobre essa Boa. questão das telas. Quando eu e o Rodrigo... Agora, a lista com vai fazer uns 5 meses. Uns 5 meses, vai. 1 ano e 5 meses. Quando a gente vai em restaurante... A gente usa 0 telas, por enquanto, né? Aí, quando a gente vai em restaurante... A Liz não fica sentadinha esperando a comida chegar, sabe? Ela, por mais que a gente leva brinquedo, a gente tenta entreter, interagir com ela não quer. Até porque, assim, ela tá no momento que ela não quer nem colo. Ela descobriu que ela anda, ela tá andando na verdade, agora ela já descobriu que ela corre. Então, assim, ela não anda mais, ela corre. Então, assim, por exemplo, a gente vai num restaurante... Aí, toda vez que a gente vai... Ou eu estou na mesa comendo... enquanto o Rodrigo tá atrás da Liz, ou o Rodrigo senta e vai comer e eu vou correr atrás da Liz. Então, assim, é uma loucura. A gente continua indo, mesmo desse jeito, mas é uma loucura. Mas, assim, enfim, é a dinâmica hoje que eu tô vivendo, tá? E aí, a gente encontrou com esse casal de amigos e a filhinha deles vai fazer 4 anos. Aí já tá no momento, tela controlada, tem horário, é bem regradinho, mas ela já tem acesso à tela. E aí, o combinado que eles têm com ela é o seguinte: olha, você vai pode assistir tela até a comida chegar. Quando a comida chegar, a gente vai desligar, porque nós vamos comer juntos. Pronto, aí nessa dinâmica, eles sentam, aí eles, como casal, conseguem interagir, conversar um com o outro, né? Ter aquele momento ali deles também, que eu acho que é super importante, enquanto ela tá assistindo o desenho dela e a comida chega, ela desliga, porque ela cumpre o combinado e tal, e aí eles vão comer juntos em família. Então, é uma forma que eles têm É uma forma que eles encontraram que funciona pra família deles. Enquanto eu e o Rodrigo, a gente tá na dinâmica de sua vez, vai correr atrás da Liz. Aí ele volta, cara, eu preciso tomar um negocinho, uma cervejinha, tá, né? Uhum. Aí ele senta, aí lá vai eu saio correndo. Então, assim, eu não sei se essa é a melhor estratégia que a gente tá fazendo. Meu ponto eu devo... E aí é um forçá-la bem entre aspas, né? Mas eu devo forçá-la a ficar sentada com a gente ali para educá-la nesse sentido, mesmo sem tela? Ou é uma dinâmica que realmente não tem uma convivência de casal ali mais, entendeu? Entende meu ponto? Ou eu dou uma tela, assim... A solução me parece que a única solução é uma tela. Para esse exemplo do restaurante, o que é... Entenda, é cruel isso e é raso. Uhum. Mas eu não sei o que eu faço para ficar com a Alice sentadinha ali, entendeu? Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque esse é um pensamento
geral. É como se nos faltasse repertório. Aí, minha gente, o que é que eu faço? Só me sobrou a tela. Ou eu desculpa te interromper, Marina, só para dentro do meu repertório limitado, que de fato é para isso, ou eu revivo dentro do meu cérebro o que eu tenho como experiência, que é uma criação extremamente autoritária e agressiva no sentido de autoridade, assim. Sim. Aquela criação, tipo, nossa, minha criação foi... Então, assim, sabe? Aí eu falo, bom, mas esse é um ponto que eu não quero levar pra minha filha, da minha criação. Eu vou levar outras coisas, mas esse eu não quero levar. Mas aí eu faço o quê? Aí meu repertório acaba aí, entendeu? Tá. Eu acho o momento da mesa um momento, assim, extremamente rico para todo mundo da família. Então, para mim, ele é muito caro. E ele é um momento da família estar junto. Não é só de ter uma pessoa ali sentada, comendo, tomando uma cervejinha sozinha. É um momento de vocês estarem juntos. Então, eu sei, assim, a gente precisa também entender dos tempos e dos momentos da criança, né? Então, eu não vou marcar 2 horas de restaurante, sentada na mesa, mas vale você já ir conduzindo Liz para a gente dar uma voltinha, mas tem o tempo de ficar na mesa. Todo mundo junto. E aí tem massinha que pode ajudar. Massinha é uma coisa que ajuda muito a entreter a criança. É porque né? ela ainda tá na fase oral. Sei. Eu já tentei massinha, minha filha, ela comeu. Comeu a massinha. Então pede alguma comida. A minha filha, nessa época, era assim, era a coisa mais fácil do mundo, era ir com ela pra festinha. Porque, tudo bem, ela anda, mas tem comida, ela ficava ali comendo. Mesmo? Não, porque, assim. mas é o que você falou, é momento. É porque ele está no momento de que ela descobriu que correr é muito legal. Então, assim, a corrida ganha da comida mesmo se ela tiver com fome, sabe? Sim, Hoje. sim. Mas eu sei que é um corte da vida, né? Eu não generalizo isso aí, então é impossível, não é? Eu tenho essa consciência, mas no corte de hoje, Sim. não tem batata frita, minha filha, que resolva batata na mesa. Mas vir trazendo esse limite para ela, sabe? Olha, é importante. Agora a mamãe e o papai tá junto com Liz. Agora é a hora da gente estar junto em família. E aí, quando eu coloco a tela para a criança, primeiro eu crio o hábito. Que é assim, você não vai esperar o seu prato, você não vai me contar do seu dia, eu não vou saber o que é que aconteceu na sua escola, porque você está ali assistindo e aí os adultos estão aqui conversando. Percebe o tanto de coisa que eu deixo de construir com aquela criança. Às vezes a gente diz assim, não, tá só esperando. Mas eu não estou só esperando, eu estou lidando com a espera, eu estou construindo paciência, eu estou construindo vínculo, fortalecendo o vínculo aqui nas nossas trocas em família. São momentos preciosos que a gente perde e a gente não percebe, porque a gente acha que o único repertório que a gente tem é a tela. Então, às vezes, tem gente que diz assim, não, mas eu não dou tanto, e aí ele não tem nenhuma questão de desenvolvimento. Certo, mas e aí esses momentos preciosos que a gente tira, a gente toma por bobagem, mas não são. Eles são, a longo prazo, eles são momentos que são preciosos para a criança. Eles são momentos que fortalecem para quando a criança tem um problema, ela consegue chegar no adulto, porque eu estou com um vínculo fortalecido. E Marina, será? Só porque ficou conversando ali na hora da mesa? Só porque ficou conversando ali na hora da mesa. E aí surgiu algum assunto que foi... Eu vejo muito educador parental na internet que eu sigo, respeito e tal, comentando exatamente isso. Falando assim, do jantar, da refeição propriamente dito, em família. A gente nasceu... E não só em família, assim. Hoje, esse negócio de home office e tal, a gente acaba comendo sozinho também. Ou sozinho com uma tela, né? E a gente acaba comendo mal, Enfim, tem 1000 consequências. Mas a gente nasceu para fazer refeições em grupo, Sim. Né? Nossa, eu ouvi isso, assim, de umas 3 pessoas diferentes. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba, se pra gente isso já tem impacto, você imagina para uma criança que tá se desenvolvendo como ser humano, né? E assim, Marina, infelizmente, eu acho que na pandemia, uma geração foi afetada,
né? Porque, assim, tanto de criança em casa, ainda não se falava de todos... Ainda não se conhecia, eu acho. Ou não se falava, não sei. De todos os impactos de tela na criança. E mesmo que se falasse, você tem uma criança 24 horas em casa ali, você tem a tela como acesso à escola, né? Porque aí elas passaram a assistir aula online, algumas, enfim. Então, assim, você tem toda uma geração que foi impactada, né? Então, assim, que já são crianças mais ansiosas, mais irritadas, né? Que tem todas essas consequências que você comentou com a gente aqui. Mais impacientes e tal. Tem reversão, assim, né? Que se a gente pegar uma criança aí, aumentando um pouquinho a idade aí, uma criança vai de 7 até 10 anos, aquela criança que tá entrando na pré-adolescência ali, né? Essa criança que na pandemia foi uma criança que assistiu muita tela nos seus 3, 4 anos de idade, 2 anos de idade, vai. Tem reversão? Como é que os pais lidam? O que eles podem fazer? Gente, sempre tem. Nunca tá perdido, né? Só quando a gente morreu, aí já era. Mas enquanto tem vida, tem a esperança, né? Vai dar mais trabalho. Por quê? Porque foi construído o hábito, foi construído foi construído o hábito com a criança de que aquela é a realidade dela. E, dependendo da idade, a gente tem crianças que estão literalmente viciadas. Então, para eu deixar de lado um vício, vai dar muito trabalho. Então, a gente enquanto adulto, precisa ter a consciência de que dá trabalho, vai dar trabalho. Mas há esperança, sim. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar colocar limites mais rígidos diante dessa tela. Eu vou... e aí vai de caso a caso, né? A gente tem casos gravíssimos. A gente tem casos que, com um ajuste ou outro de dinâmica de rotina da família, já consegue resolver, sabe? Então, mas sempre há esperança. Eu acho que isso é legal de falar, porque às vezes a gente rotula, né? Fala, não, meu filho não tem paciência nenhuma mesmo, não. Deve ter sido da tela, mas... sabe? E é isso. E assim, porque também... é o que você comentou, a reversão, ela é difícil, né? Ela é difícil. E assim, não só no contexto das famílias que estão tentando reverter, né? Algumas consequências que as telas já mostraram que tiveram na formação daquela criança, daquele ser humano. Eu tenho uma dúvida, assim, genuína. Porque assim, o que é a tela, né? A tela, ela libera uma dopamina que dá uma sensação de prazer imediato na gente adulto, na gente criança, né? Existem outras atividades que liberam essa mesma dopamina e que a gente pode substituir para criança, assim? Então tá, vou tirar a tela, mas eu vou... porque assim, o que eu penso? A tela é extremamente prazerosa, porque ela nasceu para isso, né? É o que você falou, existe um time robusto, especialista que desenvolveu um negócio desse. Mas aí tudo bem, eu vou tirar a tela da criança, que é algo que libera uma dopamina nela, que deixa ela super tranquilinha e felizona ali, né? Assim, mesmo que momentaneamente. Aí eu tiro isso. Aí eu vou dar pra ela, minha sensação é que a gente vai dar sempre uma atividade que é uma atividade chata, que é uma atividade que ela não vai curtir, não vai se dopaminar da mesma forma. E, portanto, ela não vai querer. Não sei se você entendeu o meu ponto, mas assim... Existe algo que libere tanta dopamina na criança da mesma forma que uma tela? Não, e ainda bem, porque é adoecedor. A grande doença da tela é justamente essa liberação excessiva, porque a nossa vida não é assim. Isso é viver no mundo irreal. Faz sentido. Você entra num mundo que não te pertence. Exato. Né? Então, ainda bem que não temos. Mas, brincar. E às vezes a gente acha que... Tem 2 pontos, né? Às vezes a gente acha que a criança, ela não vai ter outra coisa que ela vai querer tanto quanto a tela. Às vezes nem é isso. Tem crianças que se você disser assim, vamos brincar, ela solta na mesma hora. Tem criança que não. Tem criança que, de fato, você tem que tirar e dizer, não vai ter. E aí, no começo, vai chorar, vai gritar, vai insistir. E aí, esse é o nosso trabalho. O trabalho das crianças é, de fato, esticar a corda do limite para elas conseguirem o que quer. Afinal de contas, nós adultos, a gente precisa correr atrás do que a gente quer, não é? E a gente quer que as nossas crianças cresçam com essa força de vontade. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho do adulto é sustentar o limite.
Até porque quando a gente for adulto, a gente precisa correr atrás do que a gente quer, mas a gente precisa respeitar os limites. Senão, na melhor das hipóteses, a gente vai preso. Né? Então, mas a gente vai... a gente precisa sustentar esse limite. Então, não vai ter. À medida que ele vai entendendo que não vai ter e vai lidando com o tédio, ele vai começando a olhar, a ampliar a visão para olhar outras coisas que posso fazer além da tela. Então... eu acho que exige da gente, do adulto da sala, né? Exige da gente perseverar porque a gente quer o resultado imediato, né? Assim, a gente sempre quer, pra tudo na vida. Não adianta falar, quer. Mas não vai ter, né? Ainda mais quando é uma situação de reversão, né? Daquela criança que já tá muito com tela. Exato. Sabe o que eu acho que apimenta um pouco esse desafio? Eu acho que, assim... O fato da gente ter sido, de um modo geral, uma geração que foi criada sobre muita violência... E aí que, de novo, não é violência física, né? Mas a violência na criação, propriamente dita, né? Sobre aquela criação excessivamente autoritária, tal, não sei o quê. Enfim, aí eu acho que a gente... revisita de maneira consciente ou inconsciente essa nossa infância e não quer dar isso para os nossos filhos. Então, o filho gritar, chorar e querer muito alguma coisa aciona um gatilho mental na gente de algo lá da nossa infância. Então, assim, eu não quero que meu filho... eu tenho dificuldade de sustentar um não. Eu tenho muita dificuldade de sustentar um não porque... vai lá na minha infância, naquela Fernanda ferida lá de trás, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, a nossa geração tem uma dificuldade de sustentar o não. Eu acho que esse é um ponto. E isso, assim, falando de um modo geral, né? Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar na Fernanda criança ferida pra poder... Eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto também, eu acho que é... essa onda que eu acho que inicialmente foi muito mal interpretada de educação positiva. Que acabou indo para um lado de permissividade. Então, assim, aí junta isso tudo, aí pronto, aí a criança faz o que quer, sabe? Exatamente. Fê, você tocou num ponto que pra mim é o meu calo, que é o motivo pelo qual eu tenho estado menos na internet, no Instagram. Então, meu Deus, você precisa estar presente. E aí eu fico, mas gente, e aí vai um meia-culpa, que a educação parental... ela querendo trazer informação, só que não dá para você trazer informação completa em menos de 1 minuto. Por isso que eu criei um podcast. Exatamente. Caiu num outro extremo, que é assim, as pessoas têm medo. Tem gente que quando você fala a palavra limite, arrepia aqui, dá um arrepio na espinha. Porque... mas o meu filho vai traumatizar, eu vou traumatizar o meu filho. Gente, vamos traumatizar os nossos filhos, ponto. Legal. Ele vai fazer terapia por sua causa. Vai fazer. Às vezes, porque eu tô fazendo tal coisa para não traumatizar, eu tô traumatizando por uma que eu não tô nem sabendo. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem criança chorar. Tá tudo bem pedir, não ter. Tá tudo bem achar ruim, tá tudo bem reclamar, porque tá tudo bem. A gente precisa, de fato, normalizar isso. Então, sim, existe um medo hoje de colocar o limite, existe um medo de contrariar a criança. Eu querendo dar voz a ela, ela vira o sol da casa, só ela tem voz. E aí uma relação que ela e aí eu vejo muitos adultos que estão violentos, eles se violentam em nome do respeito da criança. Essa relação, ela não é respeitosa, porque o respeito, ele precisa ser mútuo. Se eu, para ser respeitosa com você, eu me violento, a nossa relação, Fê, ela não é respeitosa. Precisa ser respeitoso comigo e com você, precisa ser bom para todo mundo. Então, eu preciso entender o meu lugar de adulto. Tá tudo bem, eu tô entendendo o que você quer, eu tô lhe ouvindo. Mas a resposta ainda é não. Mas eu não quero. Nessa coisa da gente dar voz à criança, tem crianças que dizem assim, você não tem o direito. A criança não está entendendo, ela não tem maturidade para entender sobre direitos e deveres. Eu que preciso, eu adulto que preciso conduzir, né? Então, e aí eu oscilo, porque eu sou permissiva, quando eu perco aquele controle total, eu preciso voltar, aí eu pulo pro autoritarismo, exato. E aí eu fico só pendendo de violência para violência, sabe? Então,
A ideia é a gente buscar este equilíbrio. Tá, tudo bem, eu enxergo as crianças e para isso eu também preciso entender um pouco do desenvolvimento. Você disse, a sua filha tem 1 ano e meio, vai. É. Então, 1 ano e meio é uma idade corporal, a idade do movimento. Então, tá, tudo bem, você tem uma necessidade de movimento desse bebê que eu vou respeitar, mas eu também preciso começar a conduzi-lo para momentos de tranquilidade ali, de estar todo mundo junto, sabe? Então, é nesse sentido que a gente precisa observar com muita consciência e intencionalidade. Eu acho que a gente também, de modo geral, a gente tem medo do julgamento, assim, né? Por exemplo, se eu tô lá no restaurante e aí eu tento manter a Liz na mesa, ela vai se derreter, que aí o corpo fica molinho, né? Pra ir pro chão. Ela vai se derreter, aí grita, ela aprendeu a gritar. Aí ela grita, aí confusão, aí você já vê o pessoal da mesa olhando, assim, das mesas do lado. Aí você já vai ficando meio sem graça com a situação. Aí você, tudo bem, vamos dar uma voltinha, sabe? Não, com certeza. Pra mim, uma coisa que sempre me ajudou muito era sair de cena. Eu pegava, porque aí eu pelo menos consigo conduzir com um pouco mais de consciência e um pouco menos de pressão. Porque o primeiro grito eu já dizia, tá todo mundo no restaurante olhando pra mim. E tá todo mundo dizendo, cadê a mãe dessa menina que não tá fazendo nada? Porque aí é um outro ponto, outro podcast. Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa menina? E essa mãe não tá fazendo nada. Então, né? Eu escutei uma frase de Elisama e eu me lembrei dela numa outra coisa que você falou, depois eu volto nesse assunto, que ela diz assim, nasce uma mãe, o povo diz, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas na verdade nasce uma culpada, porque botam culpa na nossa, o tempo inteiro, essa pressão, então bota a culpa nos nossos ombros, né? E aí, às vezes, a gente sai de cena, ajuda a gente a conduzir sem eu ter aquela pressão de estão me julgando, estão julgando a minha maternidade, estão julgando a minha pessoa. Né? Virar algo pessoal, né? Exatamente. E a outra coisa que você falou sobre as crianças, né, na pandemia, que tiveram esse acesso à tela e uma restrição de socialização, de brincar e tudo mais. E como a gente não tinha muita informação sobre a tela. Ela faz esse comparativo sobre na nossa infância. Eu acho que você também passou por isso. Quando a gente andava de carro, a maioria, cadeirinha, ninguém sabia o que era. Nunca soube nem o que era cadeirinha. Cinto, eu mesmo nunca usei. Não, o legal era andar no porta-mala. No porta-mala. E ali, naquele meiozinho, assim, com os braços na cadeira da frente. Então, e as pessoas... E foi visto que muitos acidentes aconteciam. Muitas crianças voavam para fora do carro, no menor dos acidentes. E aí, hoje em dia, está entendido que precisa estar com a cadeirinha. Ela disse que em poucos anos a gente vai ter essa ideia. A gente vai olhar assim, quando a gente olha para trás, diz que absurdo, a gente andava solto no carro, que perigo. A gente vai dizer a mesma coisa com as telas. Que perigo, bebês e crianças com acesso à tela, livremente. Que loucura, como é que a gente deixou isso acontecer? Então... estamos caminhando para isso. Eu espero que Liz já pegue essa cultura quando ela tiver aí, pelo menos com 6, 7 anos. Se Deus quiser. Um exemplo legal também, eu acho que é do álcool, né? Assim, quando lançaram as primeiras bebidas alcoólicas, e é isso, né? Há muitos, muitos anos atrás, crianças bebiam, né? A gente é ótimo, mas assim, né? As famílias davam álcool pra criança mesmo, na mamadeira, chupeta, não sei o quê. E assim, até se descobrir qual era o impacto do álcool na vida das crianças, foi bastante tempo. E hoje, pra gente, a gente pensa assim, nossa, mas dar álcool pra criança, hoje a gente acha um absurdo, a gente acha que isso não faz o menor sentido. Mas um dia... Isso já foi um negócio completamente normal, né? Eu acho que a tela também beira isso. Sim. E assim, agora vamos evoluir um pouquinho pra criança ali, vamos, pré-adolescente e adolescente. Tá. Sabe um ponto que pega muito pra mim, assim, já... Porque eu sofro por antecipação, né? Eu sou essa pessoa. É a questão do... Porque assim, por mim, a Liz não ia ter celular nem tão cedo, ela não ia assistir tela nem nunca, no máximo que eu pudesse e tal, nanana. Só que aí vem a escolinha. E aí quando vem a escolinha, isso já pensando lá de novo, né? Na pré-adolescência e tal, nas crianças um pouco mais velhas. Aí vem a questão do pertencimento. Porque assim, imagina, as colegas têm todas um celular. Aí esse celular elas têm um grupo de WhatsApp em que elas conversam vários assuntos ali.
Se minha filha não tá nesse grupo de WhatsApp, ela vai ter uma questão de pertencimento que eu não posso ignorar. Eu gostaria Sim. de ignorar, mas eu não posso ignorar essa questão de pertencimento, porque assim, o ser humano ele precisa pertencer. É do ser humano, a gente vive em sociedade. Então, assim, só que aí uma vez que ela pertence... Então, assim, eu acho que assim, a questão do digital é uma realidade, ponto. Ela faz parte da vida dessa geração que está por vir, da nossa já faz, imagina, da geração que está por vir. Né? A gente é aquela geração de transição, né? Porque na nossa infância não tinha nada disso. Eles já não têm, assim, eu falo com o meu afilhado, assim, eu falo assim, não, porque quando eu era criança eu não tinha esse negócio de computador, celular. Não, como assim não tinha? Eu falava, não tinha internet, tipo... O que você fazia da vida, sabe? Então, assim, essa geração que não tem nem ideia do que é o mundo sem isso. Então, aí vem essa questão de pertencimento. Mas aí, como lidar com isso, sabe? Como administrar... Eu não sei nem se tem resposta para isso, mas como administrar o acesso da criança pelo pertencimento, sabe? E o acesso da criança ao digital. Como é que eu administro isso como pai, sabe? A gente tem dois pontos. O mundo ideal era os pais conseguirem se articular para que todo aquele grupo, de fato, não tivesse acesso. Um acordo coletivo, né? Isso, exatamente. A gente tem até um movimento, chama Movimento Desconecta, não sei se você conhece, que ele surgiu justamente por um grupo de mães que elas se reuniram para que fizesse um movimento na escola que as famílias não dessem celular para as crianças. Então, aquele grupo da escola não tinha celular. Então, aí era fácil pertencer, Sim. né? Esse seria o mundo ideal. Mas, quando... no mundo real, que muitas vezes várias famílias dizem assim, não, que conversa, isso é besteira. Eu vou dar. E aí dá. E aí a maioria tem, digamos que a realidade das nossas filhas, quando elas estiverem ali na pré-adolescência, seja que todas têm, menos as nossas. O que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar... Bom, você dá o meu número de celular para que você esteja lá no grupo. E aí você usa do meu celular. E que aí eu vou ter mais controle. Sim. E aí que esse é um outro ponto. Muita gente diz assim... mas é aí a privacidade da criança e do adolescente. Vanessa Cavalieri, que é uma promotora de justiça da Vara da Criança e da Adolescência do Rio de Janeiro. Ela disse que adolescente não tem que ter privacidade. E eu concordo com ela. Eu também. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo. Sim. Muitas vezes... eu já vi, não sei se você já viu, tem um vídeo de uma delegada que ela conta que ela liga ela estava fazendo acho que é interceptação, não sei o nome correto, mas ela estava investigando um que ele tinha acesso a crianças dentro de uma dessas plataformas de Roblox, por exemplo. E aí a criança estava sendo aliciada virtualmente. E aí ela liga para casa ela liga para a mãe e aí ela diz, olha, eu sou a delegada fulana, não sei o quê, e tá acontecendo isso. Ela, tá não, que minha filha está em casa. Ela fez, entre no quarto dela agora. Então, a gente precisa estar perto do que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes. Eu acho que até porque as crianças, antigamente, quando estavam no quarto, elas estavam seguras. Exatamente. Hoje, a criança não está mais segura dentro do próprio quarto, se a gente não tem esse tipo de controle, sabe? Sabe uma coisa que eu acho que impacta forte também? A questão, principalmente, de meninas. Isso é uma preocupação muito forte que eu tenho com a Alice, sabe? É a questão da autoestima. Porque, assim, esse mundo digital, ele é muito cruel com a autoestima, principalmente feminina. Pela questão que você comentou logo no início, né? De, tipo, a gente tá sempre se comparando com o palco das outras pessoas. E, assim, hoje, e a gente falou isso até em outro episódio aqui, hoje quando eu vou entrar na internet, vou me comparar ali, eu não me comparo com minha vizinha. Eu tô me comparando com a modelo da Victoria's Secret. Entendeu? Que nasceu pra isso e que tá com uma série de filtros também ali entendeu? Isso. Então, assim, e aí é cruel essa comparação. E aí nós temos uma geração de meninas que tem que... Assim, minha pergunta é, como é que a gente trabalha a autoestima, principalmente das nossas meninas, para que nesse momento ela tem uma autoconfiança que não seja tão abalada, ou pelo menos minimamente abalada, com esse comparativo digital que é muito cruel. É por isso que
O indicado hoje, e aí linkando com a pergunta anterior, é que as adolescentes e os adolescentes tenham acesso ao seu próprio celular a partir dos 14 anos e a mídias sociais a partir dos 16. Essa limitação das redes sociais, que em alguns países, inclusive, já é válida, né? Austrália, se eu não me engano. Isso é importantíssimo, né? Assim, Exato. Justamente para a criança a criança não tá preparada. A gente se compara, né? A gente se compara sem fazer o menor sentido. Porque se a gente racionalizar, não faz o menor sentido. Esses comparativos da vida perfeita da grama verde do vizinho. Isso. Você imagina uma criança, né? Sem estrutura nenhuma. Sim. Então, assim, eu entendo que o caminho pra gente cuidar da autoestima, principalmente das meninas, é a proibição mesmo, né? A proibição real, assim. Isso. Nua e crua da rede social, Exatamente, ponto. exatamente. E aí, veja, a gente, enquanto adulto, porque, né, os 16. Então, a partir dos 16 anos, já dá para ter um pouco mais de senso de si. Eu já consegui olhar um pouco mais para o meu corpo. E, veja, a gente é adulto, eu e você, eu tenho certeza que você tem aquelas pessoas que você segue no Instagram e diz, caramba, que mulher linda. Eu queria ser. E aí eu olho no espelho, aí eu olho que isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Principalmente depois do parto. Exato. Eu te dou um exemplo. Eu olhava e falava, como é que a Virgínia tá com essa barriga e olha a minha, sabe? Exato. Então a gente olha, a gente se compara, a gente começa a olhar os defeitos na gente. A gente é adulto. Agora pensa isso num adolescente que tá com o corpo em mudança, com a mente em mudança. Com aquele tanto de hormônio. Exatamente. Então, assim, é cruel. É cruel. É cruel. E aí mas a minha filha, ela só quer, tá com problemas de alimentação, com problemas para se enxergar, para se aceitar. E aí o problema não é a criança ou o adolescente. O problema é tudo aquilo que ela teve acesso, né? Então, a gente precisa também tomar responsabilidade. E aí, aqui, de novo. Eu gosto que o seu podcast está o tempo inteiro dizendo que não é culpa das mães, né? A gente não tô querendo colocar culpa nas famílias, mas a gente enquanto sociedade. Sim. Marina, o que é que você pode fazer? Você não tem um adolescente. Eu posso conversar com famílias que têm adolescente, eu posso falar sobre aquilo que eu sei, eu posso dizer assim, gente, e se vocês se juntassem? E se a gente se juntasse? Para que a gente desse outra alternativa para esses adolescentes. Nos Estados Unidos virou uma moda uns telefones que parecem aqueles telefones antigos que a gente tem em casa, e ele é como se fosse uma linha de telefone, mas ele é ligado com Wi-Fi, se eu não me engano. Mas ele é só para ligar. E aí as crianças vão ligando uma para outra, sabe? Então, vamos pensando alternativas junto. De novo, a responsabilidade é de todo mundo. Então, o que é que a gente pode fazer para ajudar, né? Tanto as crianças e adolescentes, como os jovens, como a gente mesmo. Como a gente nessa mesmo. vida do digital. Eu não quero que isso a gente não faz na casa, mas é um exemplo. Eu não quero que a minha filha seja viciada no celular, mas eu janto com o celular do meu lado, sabe? Exato. Assim, só a gente já se policia lá em casa. Mas é um exemplo. E é um exemplo bem comum. Né? Porque o que a gente fala... Não, o que a gente faz muito mais alto do que o que a gente diz. Então, assim, eu digo, não pode... Celular faz mal. Aí eu tô com o celular aqui, na mesma hora. E às vezes a gente vê até a criança dizendo assim... Tem como você parar um pouquinho o celular para poder me dar atenção? Sim. Então, as crianças fazem esse convite pra gente, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente já entrando no mundo da adolescência, e quando a gente entra no mundo da adolescência, isso tudo ganha uma outra proporção relacionada já à segurança. Né? Aqui nós já estamos falando de nós já estamos falando de que foi um tema recorrente aí. Na verdade, assim, foi um tema que teve seu boom e eu espero que ele fique no auge por muito tempo. Como forma de conscientização, que é a questão da adultização da criança, né? As crianças também, para se promoverem na internet, elas estão e isso é patrocinado por adultos, de um modo geral, né? Elas estão se submetendo a coisas que não cabem a elas. Elas não são crianças. Aí as crianças acabam perdendo a infância delas. Então, assim, os adultos já são adultos, as crianças já estão virando adultos e, no final das contas, as coisas estão se perdendo por aí. Mas eu acho que, assim, aí existe a questão da segurança mesmo. E aí eu acho que entra num ponto que a gente já mencionou aqui, mas vale reforçar, que eu concordo integralmente contigo que eu não acho que há prejuízo em não ter privacidade. Criança e adolescente não tem que ter privacidade perante aos pais, né? E é privacidade no sentido aqui digital, tá? Meu ponto aqui é muito no digital. Então, assim,
É uma questão de segurança mesmo, assim, das pessoas, né? Exato. Perdão, pode falar. Não, continua. Não, aí meu ponto é, assim… Para no caso de adolescentes, assim, como é que você acha que os pais têm que atuar no sentido de acesso a telas, acesso ao que vai ou não assistir, ao tempo, à exposição, ao pertencimento, à autoestima? Aí eu acho que o negócio ganha uma complexidade nova, né? A gente precisa estar… de novo, somos integrais, né? Então, a gente precisa estar… Não é só a tela. Eu vou cuidar dos limites da tela. Mas eu preciso ter uma relação, um vínculo fortalecido com esse adolescente, para que a gente possa ter um espaço de conversa, né? Então, não vai ser só vou proibir tal coisa. Se você fizer, se eu ver você entrando em tal lugar, se eu ver você, deixa eu ver assim, mandando foto do seu colega para outras pessoas, que tem muito isso, eu vou tomar o seu celular. Mas a gente precisa ensinar a esse adolescente, a gente precisa ter um espaço de diálogo. E aí, como é que eu construo esse espaço de diálogo? Às vezes eu não sei nem… A gente tem muito isso, assim… eu tenho certeza que você sabe quais são as músicas que sua filha gosta de escutar, quais os brinquedos que ela gosta de brincar. A gente foca muito na infância. Aí chega na adolescência meio, tá criado. Aí eu não sei nem qual é a banda preferida, eu não sei nem o que tá escutando. Eu me desinteresso. Então, vamos tentar um pouquinho também entrar mais no mundo desse adolescente. Vamos fortalecer esse vínculo. Vamos abrir esse espaço de diálogo para que quando chegar o momento eu dizer, isso aqui não é legal. Isso aqui não pode acontecer. Sabe? Então, é um pouco isso. Você falou, né? Vamos proteger os nossos adolescentes. Vamos avançar para o tempo da adolescência. Mas, infelizmente, Fê, a gente tem visto crianças por ter acesso livre à tela com questões muito sérias e profundas de violência. Então, por exemplo, eu vi um psiquiatra falando que hoje em dia a gente eles recebem em clínica crianças com 8, 9, 10 anos viciadas em pornografia. Caramba. Porque teve acesso. Marina, mas… E aí, veja. Por que a tela livre… E aí, quando a gente vai falando… Eu falei no começo, né? A TV não é tão perigosa. A tela é mais perigosa. Por que ela é tão perigosa, Marina? Vem de onde? No YouTube, por exemplo. No YouTube, a gente tem casos assim… A criança tá assistindo ali Peppa Pig. Ou eu já vi em casos mais próximos… assistindo aquele desenho do Homem-Aranha. O pai e a mãe… A criança tá na TV assistindo, certo? O pai e a mãe tá ali, escutando a musiquinha do Peppa Pig, escutando ali a voz do Homem-Aranha. Vou falar esses 2 casos específicos que são casos a quem eu tive acesso. Esse da Peppa Pig foi uma grande amiga minha, psicóloga. Ela estava nessa equipe de trabalho. E aí… meninas com todo o comportamento de quem tinha sofrido abuso sexual. E quanto mais elas investigavam, elas não encontravam. E ela percebeu que essas 3 meninas tinham em comum que elas gostavam muito de assistir Peppa Pig. E aí, o que foi que aconteceu? No meio do desenho do Peppa Pig, entrou um desenho da Peppa em situações sexuais. A criança não tem condições psicológicas para ter acesso a esse conteúdo. Você fala como se fosse aquelas propagandas no meio do vídeo? Não, terminou o vídeo e entrou um outro. Que era o mesmo desenho da Peppa, a mesma sonorização da Peppa. Entendi. Só que é em situação sexualizada. Isso. Para os pais que estavam ouvindo, tava tudo bem. Ela tá assistindo Peppa, tá tudo certo. Entendi. Por que é ruim, por exemplo, tá no tablet assistindo Peppa? Porque eu não tô… É difícil eu passar ali e ver. Na TV é mais… passo na sala e eu vejo o que tá acontecendo, né? Então, eles estavam… E aí, elas tiveram acesso a esse conteúdo. E aí, psiquicamente, para a criança, ela sofreu um abuso sexual. Entendi. Porque ela teve acesso a conteúdo que ela não dá conta. E eu já vi também que, para a criança, ela não consegue associar o que é realidade. Na verdade, assim, o cérebro humano, né? Ele não… Tem coisa que ele não entende o que é realidade, o que é ficção.
Então, a partir do momento que ela vê aquilo dali, pra ela entender que aquilo é real de fato, Isso. o cérebro dela entende que aquilo é real de fato. E ela tinha vinculação com aquele personagem. Ela gosta da Peppa. Então, Entendi. entendeu? E aí, a outra situação foi a criança assistindo Homem-Aranha. E aí, dessa vez na TV. E aí, quando a mãe passa e diz, epa, esse conteúdo aí não é pra você, não. Tinha entrado um vídeo da mesma forma. Outras coisas são as plataformas. Por exemplo, o Roblox. As crianças amam o Roblox, né? Mas hoje em dia a gente entende que o Roblox é a plataforma principal de entrada de pedofilia. Então, a gente tem adultos que têm acesso a crianças dentro da plataforma. A gente tem jogos dentro da plataforma que não são próprios para crianças, que são de cenas sexuais explícitas. Então, a gente não sabe o que é que a criança está tendo acesso ali, dentro dessas plataformas. Então, não dá para ter privacidade. Eu preciso saber o que está acontecendo, né? Teve aquela série Adolescência, ela não poderia ter sido mais explícita do porquê que que adolescentes não podem ter privacidade no seu mundo digital. Aham. Porque os pais não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E a gente está falando de um modo geral de uma geração assim, de muitas crianças que se tornam adolescentes com muita insegurança, ansiosas, impacientes, deprimidas, com autoestima abalada. Então, eu acho que isso também cria um ambiente que fica tudo muito mais propício para todos esses riscos, inclusive, que essa série traz, né? Sim. Não, sem dúvida. Agora, Marina, eu queria sua percepção também sobre o extremo oposto. O que é o extremo oposto? As famílias que, né, na tentativa de tirar ou postergar ou reduzir o máximo que pode de telas, também tem ocupado as crianças com várias atividades, que eu vejo que agrega, né? Assim, atividades intelectuais, atividades físicas. Eu vejo muito valor nessas atividades, mas eu acho que existe ali, às vezes, um excesso. Então, por exemplo, aquela criança que na segunda faz judô, na terça faz kumon, na quarta faz balé, aí na quinta tá fazendo sei lá o quê. Aí de repente, tudo porque é uma forma que eu, na minha vida corrida, que trabalho fora o dia inteiro, que é a realidade das famílias de hoje, né? Assim, não sejamos hipócritas, assim, mas as famílias estão ocupando as crianças com atividades fora da tela, justamente na corrida contra os impactos negativos da tela. O problema é que eu acho que as crianças também, de um modo, assim, em alguns casos, estão ficando extremamente sobrecarregadas de milhares de atividades diferentes, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre esse extremo oposto, sabe? Sim. E aí, vamos contextualizar. Quando você fala, né, que as crianças estão sobrecarregadas de atividades extracurriculares, eu leio que a gente está falando de famílias de classe média. Isso. Classe média alta. Classe média alta. Né? É um recorte da sociedade. Exato. Então, a sobrecarga, por isso, eu vou falar dentro desse contexto, né? Então, a gente precisa lembrar que criança precisa ser criança. Precisa ter tempo para ser criança. Então, a Marina, eu não vou dar a tela e ela vai fazer o quê? Eu não sei, ela pode fazer nada. Minha filha, mãe, eu tô entediada. Tá tudo bem, minha filha, o tédio é importante. Fica aí no seu tédio. E aí, uma vez ela disse assim pra mim, se eu tivesse com o meu tablet aqui, porque eu sou mãe solo, então na minha casa ela não tem tablet, mas na casa do pai dela ela tem. Se eu tivesse com o meu tablet aqui, pelo menos eu poderia estar jogando. Aí eu disse, né? Tá bom, mas não tem. Passou. Aí ela pegou um livro, leu um livrinho, foi pro quarto dela. E aí eu tava trabalhando no computador. Foi pro quarto dela. Aí daqui a pouco eu escutei ela cantando. E aí eu escutei os passinhos no tapete, eu vi que ela tava dançando. Inventou lá as brincadeiras dela. E aí, quando passou um tempo, eu disse, se você tivesse com o seu tablet aqui, você realmente estava jogando. Mas você não teria lido o livro que você leu. Você não teria inventado a dança que você inventou. Você não teria cantado. Você não teria exercitado a sua mente para lidar, para ter paciência de esperar, de ficar sem fazer nada. Então, a gente não precisa completar o tempo da criança. Eu não preciso estar inventando coisa
para encher o tempo da criança. Eu preciso... O tempo vazio, ele também é importante. Sabe? Então, às vezes, a gente pode só dar um passinho para trás. Dá uma respirada, né? E dizer... Vai fazer o quê? Não, nada. Não vai fazer nada. Fica aí, olhando pro teto. Que era uma coisa que acontecia na nossa geração, quando a gente era criança, né? Eu lembro de perguntar pro meu pai, mas não tem nada. Quando chovia, a gente ia pro interior, pra roça dele. E aí chovia e não tinha nada pra fazer dentro de casa, né? E aí eu falava, mas não tem nada pra fazer. Ele inventa. E assim, não era uma dor dele. Até porque não era uma responsabilidade dele de fato isso, né? Não é uma... assim, agora falando das mães especificamente, a sobrecarga materna já é gigante. Eu ainda tenho que ser responsável. Exato. Pela ocupação de 24 horas do dia do meu filho é complicado. Exato, né? exato. E aí você trouxe esse ponto até por uma realidade sua. Hoje, mais de 55% das famílias brasileiras… Hoje a família tradicional brasileira, e eu falo isso aqui fortemente, é de mãe solo. Porque nós estamos falando de mais da metade. Né? Infelizmente. Existem alguns casos que existem outros casos que é por abandono paterno, né? Assim, as estatísticas mostram que os homens… Eles acreditam fortemente que a paternidade é uma escolha. O que… Eu não sei em que mundo Peppa Pig eles vivem para achar isso. Mas enfim. Mas no caso da mãe solo, que não tem o pai, né? Que não é seu caso. Ou que tem também, enfim. Sim. A tela, ela é um recurso. Ela é um recurso, porque tem muitas famílias, tem muitas mulheres que elas trabalham, elas sustentam, elas que criam, elas que tomam as decisões, elas que arrumam a casa. Eu não sei como é que essa conta fecha, de verdade. E a tela acaba sendo um recurso. Sim. E por isso que eu falo logo no início do episódio que a minha expectativa é que esse episódio não seja um gatilho de culpa. Sim, porque sim. E a gente falou isso aqui em outros momentos do episódio, cada realidade é única, né? Assim, cada caso é um caso, né? É um clichê, mas é uma verdade, principalmente nesse momento. Mas assim… O que essas mães fazem? Porque assim, a tela é um recurso para elas. Eu gosto de falar muito em atendimento que, assim, a gente precisa ter informação. E a partir da informação, você vai entender quais os caminhos que fazem sentido para você. Então, eu posso usar a tela como um recurso. Eu me lembro quando eu tava na pandemia. E aí, a minha filha tinha aí próximo de 2 anos. E ela tinha aprendido recentemente a brincar de pega-pega. Então, eu tava com Covid dentro de casa. E aí, a minha filha, vamos brincar, mamãe, vamos brincar. E era pra brincar de pega-pega. Então, eu dava uma volta na sala e sentava, cansada. Nem respirava, né? Porque Covid, minha filha, você não respirava. Exatamente. E aí, minha tia ligou pra mim. E aí, disse assim, olha, minha filha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tá doente. E se você não ficar deitado, você não vai melhorar. E chegou o dia da sua filha, se ela precisar passar o dia na TV, ela vai passar o dia na TV. E depois você vai correr atrás desse prejuízo. E eu disse, tá bom. No outro dia, e a gente acordou. E aí a minha filha passou o dia inteiro na TV. O dia inteiro. Eu tava deitada na cama com ela. Ela assistia Daniel Tigre. E aí eu cuidei do conteúdo. Que é um desenho que eu adoro. E aí ela assistiu o dia inteiro. A gente parou pra comer e voltou pra cama e continuou assistindo TV. E aí, no outro dia, óbvio que ela estava com todas as consequências de um bebê que passou o dia na tela. E aí eu fui cuidar disso. Mas eu já estava um pouco melhor. Eu usei, voltando para o que eu já falei, uma estratégia. Eu usei intencionalmente. Pontualmente, né? Exato, para que eu possa… É um tempo de tela recomendado? Absolutamente não. Passou de todos os limites de recomendação. Mas eu precisava para eu poder me recuperar. E depois eu fui lidar com isso. Eu fui lidar com irritação, eu fui lidar com impaciência, eu fui lidar com uma ansiedade ali daquele bebê. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Então, a gente precisa ter informação para que a gente tenha a liberdade de tomar as nossas decisões. Então, eu não posso também colocar a criança diante da tela e dizer, esse menino não para quieto. Filha, tudo ele se irrita. Não é uma questão é uma consequência daquilo que eu anteriormente… Não é um rótulo de novo. Exato, deixei. Então, trazer isso para a nossa dinâmica familiar como algo intencional. Só que eu tendo informações. Então… É isso, eu gosto de trazer a informação. E aí você vai avaliar dentro da sua dinâmica o que é que faz sentido, sabe?
Mas entendendo que, sim, a tela, ainda que você use como um recurso. Então, eu preciso usar como um recurso. Usa a TV no lugar do tablet. Porque o tablet é perigoso, porque a criança tem acesso à internet. Então, Marina, mas eu tenho um joguinho e eu não dou internet. Ok. Melhor. Tá tudo bem? Que joguinho é esse? É um joguinho que fica estimulando demais. E aí, às vezes, tem gente que diz assim, meu filho tem problema pra dormir. Como é a dinâmica familiar? Não, ele chega da escola, não sei o que, ele fica um pouquinho jogando. Ele fica um pouquinho assistindo TV. O que é que ele assiste? É de alto estímulo, é de baixo estímulo? Sabe? Então, às vezes, a gente entender quais as consequências que cada tipo de tela, que cada tipo de conteúdo que a criança tem acesso gera na criança para eu poder tomar a decisão. E, ao invés de olhar como se a criança fosse o problema. Sim. A criança raramente é o problema. Raramente, né? Raramente. Eu acho que é legal, assim, que de um modo geral é claro que 0 telas, principalmente na primeira infância, é muito legal. Sim. É muito importante, Sim. mas não sendo possível e não sendo a realidade, pontualmente sendo uma necessidade o uso das telas, existem recursos mais seguros do que liberar pura e simplesmente. Exato. Né? Eu acho legal que você traz assim, uma realidade possível. Sim. Possibilidades, né? Não aquela perfeição que a gente busca o tempo inteiro para tudo, né? Exato. Inclusive para a questão de 0 telas, sabe? Marina, obrigada. A gente poderia falar, inclusive eu pensei da gente falar um pouco sobre a higiene do sono em relação a telas, mas não vai dar tempo. O nosso tempo estourou, o produtor já tá puxando minha orelha ali. Mas só pra gente fechar, eu trouxe um quadro para essa temporada que eu me inspirei em outro podcast que eu assisto muito, que eu pergunto para a convidada qual foi a maior gentileza que já fizeram por você na sua vida. E aí, no seu caso, foi o quê? Sabe que essa pergunta, ela me pega num lugar que é assim, a gentileza é um assunto que ele é muito caro para mim. Eu amo falar sobre isso. No ano passado, na escola, a gente fez um projeto com as crianças sobre isso. E aí é difícil definir qual foi a maior gentileza que já fizeram para mim, sabe? Porque eu tô atenta. Eu acho que a gentileza, ela é justamente esses pequenos atos de que alguém olha para você como se você fosse importante. Então, essas pequenas coisas eu tô sempre atenta. Então, tem muita coisa, sabe? Eu acho que, pronto, olhar para alguém entendendo que a outra pessoa importa. Eu acho que a gentileza mora aí. Empatia, E, né? E toda vez que alguém dá essa importância para a nossa humanidade, me dá um quentinho no coração. Que bom. Que hoje, eu não diria que tá raro, porque eu acho que não está, mas só não tá nos holofotes, né? Exato, exatamente. A gentileza genuína, ela não tá nos holofotes, né? Não tá no da Ibope. Exato. Mas legal, obrigada, Marina. Se você quiser deixar para aquela tela ali seus contatos, seus arrobas, a gente vai colocar no vídeo de qualquer forma, tá? Mas assim, para as pessoas te acharem, contratarem seu serviço, como que elas podem te achar? Tá, eu tô no Instagram como Marina Citônio e lá tem um linkzinho que dá direto no meu WhatsApp, ou então você pode me mandar um oi no DM e eu tenho o maior prazer em responder. Muito bem, muito bem. Gente, espero que vocês tenham gostado deste episódio, tá? Se gostaram, de novo, deixa um comentáriozinho aqui pra gente, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima sexta-feira, 12:00 no próximo episódio. Até lá!